Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho agora sobre os 5 estágios do luto, tá certo? O luto ele foi descoberto aí pelos pesquisadores da tanatologia que ele se desenvolve em 5 estágios. Esses estágios eles não são fixos, eles são fluidos, então é possível que uma mesma pessoa passe por esses estágios de maneira bem rápida, de modo que você, por exemplo, mal perceba que a pessoa está passando por eles. Do mesmo jeito, também é possível que a pessoa passe por ele, por alguns deles mais rápido, e por outros desses estágios ela passe e se demore por mais um tempo além do que o normal, né? O ideal é a gente não falar em tempo, mas é a gente marcar bem esses estágios e ver, né, que às vezes cada pessoa, quando está passando por um processo de perda, por um processo de luto, vai passando por esses estágios da sua vida, né? Então os estágios são, né? Deixa eu falar dos 5 e aí depois eu vou detalhando um pouquinho mais sobre cada um deles. Os 5 estágios são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O estágio da negação é o estágio em que, quando a pessoa passa por uma experiência de luto, num primeiro momento ela quer negar. Não é comigo que está acontecendo isso, ou eu não acredito que está acontecendo isso, né? Ou às vezes a pessoa passa por uma perda muito grande, mas é como se naquele momento ela não sentisse, ela não acessasse aqueles sentimentos, né? Eu estava atendendo uma menina esses dias e ela falava de determinadas coisas que ela presenciou na vida dela, situações de violência sexual, situações abusivas dos familiares, e ela me contava como se estivesse falando de uma crônica, como se estivesse falando de uma outra pessoa, né? E eu até disse para ela, eu entendo que nesse momento você não consiga acessar o afeto disso tudo, porque afinal de contas é muita coisa, né? Mas na medida em que a gente vai conversando, a gente vai acessando e vai limpando todas essas emoções negativas dessas várias experiências às vezes que a pessoa passa, ou de uma grande experiência negativa, uma grande perda, né? Uma morte de um familiar, de um ente querido, né? Que a pessoa passa na sua vida. Então a negação é uma primeira estratégia de defesa. Ou isso pode fazer, ou a pessoa pode agir como se estivesse em terceira pessoa, como se fosse contando uma crônica, uma história que parece que não aconteceu com ela, ou ela pode literalmente negar, dizer que não, eu não acredito que isso está acontecendo, não é comigo, né? De fato não encarar o fato do que ela está vivenciando, né? O segundo estágio seria o estágio da raiva, e a pessoa pode manifestar essa raiva de diversas maneiras, né? A pessoa pode manifestar a raiva dos parentes, dos entes queridos, né? A pessoa que está passando por um processo de adoecimento pode sentir raiva de si mesmo, pode sentir raiva de Deus, raiva da vida, raiva da morte. Essa raiva ela se manifesta de N formas diferentes, e a ideia também é, cada vez que a vida nos frustra de alguma forma, as raivas que nós sentimos também é uma manifestação desse estágio natural, desse estado normal, digamos assim, de um processo de luto, né? O que não é normal é você ficar acumulando isso e nunca limpar o seu emocional, né? Isso vai se acumulando e pode gerar um processo pior, né? De você ter uma raiva muito grande acumulada, né? Junto com a raiva, né, pode vir também o sentimento de culpa, né, que seria aí uma raiva meio que direcionada, uma autodestrutividade direcionada a si mesmo, né? A pessoa pode ter uma culpa por uma determinada situação que não deu certo, a pessoa pode ter uma culpa por acreditar, por fazer algum tipo de ligação de que eu tô doente porque eu fiz isso, porque eu não me cuidei aquilo, né? E muitas vezes até pode ter um pouco a ver, mas a ideia é que a gente não passa pelas situações de sofrimentos por culpa nossa, né? A culpa também é um fator cultural muito forte que é colocado em nós, para que nós sintamos culpa, né? Para que nós nos sintamos, né, não merecedores, e a gente tem que trabalhar essa culpa também para a gente poder aprender a viver, né? Aprender a acessar essa dimensão, né, de superação da culpa, aprender a acessar essa dimensão de merecimento, né, de que nós merecemos sim ser felizes, ser prósperos, ser saudáveis, né, nós merecemos sim viver uma vida de qualidade, né. Então a raiva e culpa elas vão aparecer aí meio que juntas, né, como parte desse processo também do estágio de luto. O terceiro estágio seria o estágio de barganha, é como se a pessoa estivesse tentando trocar com Deus, ou com a vida, ou com a saúde, ou consigo mesmo, consigo mesma,
como se ela estivesse tentando fazer trocas, né? Então alguns pacientes eles podem trazer elementos mais ou menos no sentido de, eu quero ficar vivo só até o Natal, eu quero ficar vivo só até o casamento da minha filha, né? Então o paciente que está passando por um processo desse de perda, de luto muito grande, ele vai fazendo essas trocas, essas barganhas, né? Como parte também de uma forma de elaborar, né? É muito comum também que a pessoa que passe por um processo de perda, ela procure, vamos supor, determinados rituais religiosos, né? A pessoa que nunca procurou uma ajuda psicológica ou terapêutica, ela tem que procurar nesse sentido, mas muitas vezes ela procura de uma maneira irregular, ela vai e faz uma sessão, como se fosse uma forma de troca, de, digamos assim, eu vou procurar um profissional para ver se ele me ajuda, e ela espera que essa ajuda seja de uma maneira mágica. Eu quero dizer assim, não se engaja de verdade num processo de mudança, de transformação, né? E sim espera que o outro dê alguma forma, né, na sua vida, né? Mude de alguma forma a sua vida, né? Ao invés de assumir processos, assumir responsabilidades, assumir que esse processo de mudança, de nova fase, de nova adaptação seria um processo maior, né, na sua vivência, né? Então essa barganha ela aparece através de uma série de expressões, às vezes rituais, às vezes, né, sei lá, às vezes a pessoa pode fazer inclusive coisas boas realmente nesse processo, coisas que podem fazer bem, mas que são formas da nossa mente, digamos assim, lidar também com o processo de perda, com o processo de sofrimento que está se passando, né? E são sinais também, são sinais de que a pessoa está elaborando aí esse luto, né? Também não existe uma hierarquia entre as fases, não quer dizer que uma fase é melhor que a outra, não quer dizer que uma venha primeiro do que a outra, né? Às vezes acontece das fases virem em ordem, né? Mas às vezes a pessoa pode ter essas ordens trocadas. Normalmente a negação vem primeiro, mas aí, por exemplo, a pessoa pode vir com a barganha primeiro e a raiva depois, ou a raiva primeiro e a barganha depois, né? E aí a gente entraria numa quarta fase, que no começo da tanatologia foi chamada de depressão, né? Mas é importante a gente diferenciar da depressão no sentido patológico, né? Eu diria que é mais um estado de melancolia, um estado de entrega, onde a pessoa acessa completamente a tristeza, a consciência do que perdeu, a consciência daquela perda, né? A pessoa ela acessa totalmente essa noção de que a sua vida nunca mais será a mesma, né? Então, seja uma pessoa que está passando por um processo de adoecimento, ela acessa isso e percebe que a sua vida não será mais a mesma, ou seja, a pessoa que perdeu um ente querido, ela percebe as mudanças, as consequências que aquilo vai trazer, né, para si, para sua família, para o seu psiquismo, né? Seja por uma mudança de vida, você que mudou de cidade, ou uma pessoa que perdeu um emprego, tudo isso vai gerando, né, vai chegar num determinado momento onde a gente diz, né, aqui no popular, como se a ficha caísse, né, e aí você realmente acessa aquele sentimento, aquele sofrimento, e o normal é que isso dure um tempo, mas que a pessoa não fique nisso, né? Porque se de fato ficar, aí a gente teria um luto prolongado, e isso pode desenvolver, como a gente falou nos outros vídeos, estados depressivos ou até mesmo quadros depressivos mais graves, né? Mas tem essa fase que é a quarta fase, que era chamada de depressão, eu chamo mais de tristeza, de melancolia, né? É a fase mesmo assim onde a gente fica down, a gente fica para baixo, né? A gente se sente mal, acessando realmente o sofrimento que é causado por aquela situação de mudança, né? E a última fase do processo de luto é a fase da aceitação. O que é que significa a aceitação, né? É quando justamente a pessoa toma completamente consciência, ela passa por essa toda fase de tristeza do seu processo de perda e ela passa a aceitar a mudança de vida, né? Como a gente diz no popular, ela vira a página, ela segue em frente, né? Ela redimensiona aquela perda na sua vida e integra, de modo que consiga viver uma nova vida, consiga se abrir para novas experiências, consiga viver, né, o seu caminho de vida, a sua continuidade, né, do seu processo evolutivo, né? A fase da aceitação ela é muito importante, mas ela não pode ser uma aceitação falsa, né? Quando a pessoa está numa falsa aceitação, na verdade ela está na negação, né? Ela não acessou os sentimentos, ela não limpou os sentimentos e ela está fingindo que está tudo bem para, digamos assim, né, aparentar como se fosse uma pessoa forte, uma pessoa bem decidida, bem resolvida, né? E às vezes
não é exatamente isso que está acontecendo, né? Mas quando a pessoa passa por todos os sentimentos do processo de luto, passa principalmente por essa fase mais profunda da perda, da tristeza, do acesso desses sentimentos negativos, ela pode chegar, né, com assim, a ajuda do profissional, mas de preferência com, né, ela pode chegar na fase de aceitação, né? Ok, entendi, a minha vida não vai mais mudar se eu continuar chorando por isso, então a pessoa segue em frente. Eu não estou dizendo que só dizer essas palavras vai acontecer isso, eu estou dizendo que essas palavras que eu disse, às vezes são uma forma da pessoa expressar, né, aquilo que está lhe acontecendo agora, né? Ok, mudou, aconteceu, perdi, ocorreu isso, né? Isso faz parte da história de vida da pessoa. E aí é muito importante a gente ter também essa ideia, né, de que superar uma perda não significa esquecer, né? Superar uma perda significa que você vai redimensionar aquele trauma, aquela experiência negativa, aquela experiência de perda na sua vida. Aquilo toma uma outra dimensão, né? Porque quando você está com a perda ali latente, ela parece o centro do seu psiquismo. Aí você redimensiona, você coloca aquilo mais, digamos assim, né, num cantinho, e toda aquela parte negativa, emocional, toda aquela carga emocional, ela pode ser limpa e pode ser ressignificada, né? Então aquilo que era uma perda, aquilo que era um sofrimento, pode ser transformado em aprendizado, pode ser transformado em coisas boas, né? Quando a gente tem a perda de um ente querido, eu sempre trabalho com os meus clientes e pacientes uma ideia que é assim, né? Se você sente tristeza, sente falta desse seu ente que foi, é porque você viveu muito amor, viveu, né, aquilo que eu chamo de um tesouro de experiências afetivas, um tesouro emocional que você compartilhou com a sua pessoa, com o seu ente querido, né? Então esse tesouro é algo que é seu, é algo que você não perde, né? Então a gente estimula que a pessoa se reconecte não com a dimensão da falta, e sim com a dimensão do que foi deixado de positivo, do que foi positivo numa determinada experiência que mudou, né? Então é aprender a transformar aquela perda, aquele sofrimento, num aprendizado, para a partir daí poder ressignificar, poder redirecionar a vida, poder seguir em frente, né? E aí a aceitação verdadeira, ela faz com que ela coincide com o fato de a pessoa conseguir seguir em frente com sua vida, né? Sem demais, né, digamos assim, manifestações de sintomas. Como eu disse, muitas vezes quando a pessoa passa por uma perda, essa perda ela remete a outras perdas, né? E aí às vezes esse processo de chegar numa aceitação culmina em ter que trabalhar essas outras perdas também, né? Então uma pessoa que nunca fez terapia, mas que numa determinada altura da vida engoliu muitas coisas, mas passa por uma perda, passa por uma transformação, às vezes no processo da terapia tem que limpar tudo isso que foi acumulando até chegar, né, na fase verdadeira de uma verdadeira aceitação, uma verdadeira integridade emocional e capacidade de seguir em frente, né? Por outro lado, pessoas que já fazem terapia há um tempo, quando passam por uma grande perda, têm mais facilidade, têm mais inteireza, têm mais habilidade de se reorganizar, digamos assim, de uma maneira mais fácil. Não que seja fácil, porque perder sempre é difícil, mas a gente consegue, digamos assim, ter os elementos já trabalhados, organizados no nosso psiquismo e consegue seguir muito mais em frente, né? Muito mais rápido. Então o convite é, né? Procure, se você estiver passando, se um parente seu estiver passando, incentive que ele procure, que ela procure um processo de terapia, um processo de ajuda psicológica, né? Procure entender tudo isso, né? O objetivo desse curso também é justamente esse, de oferecer mais informações para que a pessoa que está passando por isso possa entender um pouco melhor esse processo, né? Mas você também tem aqui no nosso canal uma playlist chamada Melhores Vídeos, Melhores Reflexões sobre Tanatologia e Espiritualidade, onde eu trago uma série de autores, onde eu trago uma série de contribuições de outras pessoas, outros profissionais, para que quem está passando por esse tipo de coisa possa ter acesso a mais informação, né? Mas só ter informação cognitiva não adianta, a gente tem que passar por processos de mudança, por grupos de apoio, por profissionais que possam lhe ajudar a limpar todo esse emocional, tá certo? Então, gratidão por acompanhar nossos vídeos aqui até aqui. Eu espero gravar mais um vídeo aí sobre essa questão da tanatologia, ou mais 2, não sei, mas nas próximas a gente continua. Gratidão a todos e todas, qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição e um grande abraço, até mais.